A jornada do herói, ela tá conectada ao storytelling ou ela é uma estratégia paralela ao storytelling? Ela é, ela é um tipo de storytelling. É um tipo de storytelling. Isso, um tipo. A gente tem vários. Jornada do Herói é o mais famoso, né? O Joseph Campbell, ele trouxe essa ideia, ele começou a analisar e viu que as histórias que mais engajam na história mesmo, tem essa jornada do herói. Que inclusive é base também para filmes e tal, né? Isso, né? E o interessante dela é que, assim, ela funciona sempre, né? A gente vê um filme de comédia romântica, a gente sabe como vai desenrolar, a gente sabe como vai acabar, Mas funciona, mas né? funciona, a gente vai lá e assiste, né? É. A gente vai no cinema e assiste um filme de ação que a gente sabe que no fim o mocinho vai derrotar o vilão, né? Então, assim, é interessante que a gente gosta do padrão, né? Mas existem várias. Existe, por exemplo, tem uma que é a jornada do palhaço, né? Então, é o cara que, sem querer, ele descobre uma coisa e ele é meio ridicularizado, mas ele decide ajudar o mundo. Então, tem vários tipos de caminhos, mas jornada do herói é o que mais colou, né? O que mais deu certo. Tem o herói relutante também. Herói relutante, muita gente usou em carta de vendas, né? Que é aquela assim: eu descobri como emagrecer rápido. Mas aí eu ficava na dúvida se eu deveria contar para as pessoas, porque eu achava que eu não sabia o suficiente. Até que muita gente começou a me perguntar, e eu comecei a contar e vi várias pessoas emagrecendo, e eu decidi criar um curso, né? Então, eu era relutante, porque ele ficou pensativo se ele deveria ou não contar o segredo que ele descobriu, né? Então, aí foi que a gente acabou conhecendo outros tipos de história, quem acaba estudando mais o storytelling. Mas o Jornada do Herói é o que mais funciona. E também, hoje em dia, assim, de um modo geral, se a história conecta, mesmo que às vezes ela não siga o caminho, ela vai dar certo também. Entendi. Porque às vezes aquelas etapas, ela não necessariamente você vai ter todas as etapas acontecendo, mas ela acaba indo de uma forma natural que tem um processo de conexão bem forte e leva à ação final que seria o objetivo, né? Isso, exatamente. Por isso que o ponto principal de uma história é você conhecer seu público. O que eu gosto de falar é o seguinte: para você conhecer bem seu público, é você saber o que deixa a pessoa acordada à noite. Porque todo mundo ali, quando vai deitar, coloca a cabeça no travesseiro, pensa em alguma coisa, né? Sei lá, pensa que não tá fazendo o suficiente, ou que não atingiu aquilo que gostaria, aquilo que é o seu maior pesadelo, que te deixa tão um pouco com insônia. Quando o copywriter descobre aquilo do seu público, ele consegue criar conexões fortes. Entendi. Porque, assim, coisas superficiais a gente sabe. Todo empreendedor tem medo de ir à falência. Uma pessoa obesa se sente, às vezes, com a baixa autoestima porque quer emagrecer. A pessoa pobre, ela fica triste porque ela não consegue prover tudo para os filhos dela. Então, a gente sabe das dores, dos problemas, assim, superficiais. Mas o que realmente deixa a pessoa à noite frustrada? Então, quanto mais você consegue entender ali profundamente a emoção do seu público, mais a sua história conecta. Porque você consegue levar a sua história para esse caminho que você quer que a pessoa se conecte. E um dos fatores na COP, você precisa intensificar esse ponto de dor que a pessoa tem para você ser persuasivo depois? Sim, você tem que agitar aquilo lá, porque às vezes até a pessoa sabe. Ela sabe que tem aquele problema, só que às vezes ela não tem pressa, ou ela não acha que aquilo é prioridade naquele momento. Então, se você consegue apertar aquela ferida ali, você mostrar para ela que, olha, isso é preocupante. Quanto mais tempo passa, pior é para resolver. Quanto mais você continua postergando isso, mais isso cresce. Então, quando a pessoa ela cai na real disso, aí fica mais fácil de persuadir. Cara, é incrível como você fala de uma forma tão natural, né? Toda essa questão de copy, né? E aí eu fico pensando quem se encanta por tudo isso, mas ainda não tem assim uma preparação técnica, né? Uhum. É muito. Você já falou, né, sobre o desenvolvimento disso, mas leva muito tempo para a pessoa se tornar um bom copywriter? Olha, eu gosto de dizer que, assim, a gente tem muitos copywriters por aí, assim, que não sabe. Por exemplo, todo mundo tem aquele tio que é o tio vendedorzão, né? Aquele tio que é gente boa, que bate nas costas de todo mundo. E aí, seu Zé, como que você tá? Aquele cara todo gente boa. Ele sabe até as técnicas, ele sabe utilizar, ele vende bem, ele é aquele cara que faz rolo com todo mundo. Então, teoricamente, ele sabe muito dos conceitos. Só que ele não tem essa noção organizada. Então, eu falo que copy, assim, já é um conhecimento geral. A diferença de nós copywriters pra galera é que a gente sabe como aplicar cada conceito, o momento certo, a gente sabe organizar isso de um jeito que fica mais persuasivo. Mas, assim, não é nada muito novo.
Por exemplo, a gente vai no mercado, tem lá D50 por 25. Essa é uma técnica de copy. Todo mundo cresce vendo essa técnica, né? Então, é uma coisa natural. Mas o ponto que eu vejo é que o copywriter, ele não precisa necessariamente saber escrever. Ele precisa gostar de vender. Uma coisa que eu reparei em todo copywriter ele tem aquele tesão pela conversão. Ele vê que vendeu, ele fica ali feliz da vida. Aquilo alimenta ele. Isso, exato. Ele vê que fala, caraca, isso que eu criei, esse roteiro, esse script, convenceu alguém. Então, acho que esse é o maior prazer de um copywriter. Então, a pessoa precisa ter esse prazer. Se alguém que não gosta muito de vender, fica meio ali, putz, persuasão, nossa, eu vou ter que usar isso, não vai dar muito certo. Porque você tem que ser agressivo na copy. Com ética, com cuidado, sem mentir, mas tem que ser agressivo. Então, você tem que ter esse prazer, né? E aí, a escrita, ela vem depois. Porque a escrita, ela é uma commodity. Você vai lá, você manda para o revisor altera para você certinho e fica bonito. Agora, se você gosta de vender, aí você tem um diferencial. Então, a pessoa pode se tornar um bom copywriter se ela gostar disso. E isso, assim, não leva tempo. Vai muito da predisposição da pessoa, né? E aí ela consegue desenvolvendo cada vez